Você quer ser curado? Esta é a pergunta fundamental. E eu repito, você quer ser curado? Parece óbvio ou natural. Todos querem ser curados, mas não responda com pressa. Não se atropele. Eu faço essa pergunta novamente para que essa pergunta entre no seu interior, aqui onde mora o nosso espírito, aqui onde habita a nossa profundidade, e você possa perguntar a você mesmo: eu quero ser curado? Eu, Josafá, quero ser curado? Você, Mário, Antônio, Marcelo, Fernanda, Alice, pergunte. Coloque o seu nome nesta pergunta e se auto-pergunte se você realmente quer ser curado. Essa pergunta parece muito simples, mas ela tem um poder muito grande. As coisas simples são profundas e têm um poder transformador em nossa vida. Nós precisamos nos perguntar qual o rumo que nós estamos dando para a nossa vida. E quando a gente amanhece a cada dia, que a gente recomeça a vida, nós precisamos reafirmar: eu quero ser curado. Eu tomo a vida. Eu me reconcilio com todas as realidades e tomo o caminho da saúde, tomo o caminho da leveza, da fluidez, dos frutos da vida. Eu sei que uma doença é um sofrimento, uma doença também é um sintoma. Além da doença lhe trazer um sofrimento, uma dor, uma privação, além da doença mexer não apenas com o seu corpo, mas com a sua cabeça, com o seu pensamento, a doença ela desestrutura a vida de uma pessoa. E então a doença traz algo muito profundo, que não é apenas da pele, da carne, mas a doença mexe com o nosso psíquico, com o nosso interior, com o nosso equilíbrio. E então nós precisamos ir lá dentro onde está esse equilíbrio para a gente começar a restauração de dentro para fora. É lá do espírito, da espiritualidade, da sabedoria, das entranhas que vem a força para a cura. A força para a cura não está fora, está dentro. É da raiz, é do profundo, é do que vem de longe. Então nós nos perguntamos ao nosso interior: Josafá, você quer ser curado? E você pergunta a você, ao seu interior, pergunta e não tenha pressa. E deixe essa pergunta ecoar aqui dentro. Sabe quando a gente faz aquele eco dentro de uma catedral e a voz ecoa longe? Então aqui dentro também, pergunte a você e não se preocupe com a resposta. Deixa ecoar. É a hora da espiritualidade. É a hora de cuidar do seu interior e de deixar vir aquilo que está dentro de você. Por incrível que pareça, muitas pessoas que estão enfermas, doentes, com dores, sofrendo, elas não estão buscando a cura. Por quê? Porque elas estão repetindo padrões, elas estão conectadas com dores, com sofrimentos. Elas falam que querem, mas não fazem um movimento transformador. Esse movimento transformador é o realinhamento da sua espiritualidade. E o que é essa espiritualidade, Josafá? É o seu foco, é o seu caminho, é a sua meta, é a sua determinação, é o cuidado da sua própria luz, da sua iluminação. Eu vou te lembrar aqui uma história linda. No capítulo 5 do Evangelho de São João tem um milagre que Jesus vai ao encontro de um homem que está 38 anos doente. 38 anos, ou seja, quase que uma geração inteira, né? A gente fala que uma geração são 40 anos, o homem tem 38 anos doente. E Jesus vai ao encontro desse homem e pergunta para ele: você quer ser curado? Então eu aprendi com Jesus a fazer essa pergunta. Antes de você fazer qualquer movimento de cura, você precisa fazer a pergunta se você quer ser curado.
Então, qualquer tipo de movimento vem depois. Primeiro vem essa pergunta, que é a pergunta do seu sim. É o sim profundo, coerente, inteiro, que abre a possibilidade de uma vida integrada e curada. Pois bem, Jesus entra na cidade de Jerusalém por uma porta, diz que é a porta das ovelhas, né? E ali tem uma piscina. E segundo a tradição, um anjo descia nessa piscina e balançava a água da piscina. E o primeiro doente que pulasse dentro da piscina era curado. E aí Jesus pergunta àquele homem: você quer ser curado? Possivelmente devia ser um dos homens mais velhos ali, esperando a cura. E sabe qual é a resposta do homem? Você sabe o que é que o homem responde? Ele não responde nem sim e nem não. Interessante, né? É muito interessante a gente observar a nossa resposta, porque aquele homem doente, há 38 anos, sofredor, sem andar, aquele homem, ele representa nós, os doentes, nós, os sofredores. Aquele homem, naquela parábola bíblica, ele representa a todos nós. E quando Jesus se aproxima daquele homem ou de nós e pergunta: você quer ser curado? Nós não sabemos nem responder a essa pergunta que parece tão natural e tão próxima. Sabe o que é que o homem diz? Aquele homem enfermo, ele começa a se justificar. Eu estou aqui há 38 anos, quando a água se move, os outros entram primeiro, eu não consigo, eu sou um coitado, eu sou um pobre, eu sou um sofredor. Então o homem se enche de justificativas. E aí vem algo que não resolve, né? As justificativas, as nossas histórias que nos levaram até aqui nos adoeceram. Então essas histórias que nos trouxeram até aqui são histórias doentias. É preciso deixar essas histórias para trás. Então o movimento de cura também é uma despedida. Eu vou me despedir daquilo que me prende, que me amarra, que me diminui, daquilo que me deixa triste. Então você tem que ter essa coragem de fazer uma despedida, de deixar aquela cama velha, aquela casa velha, aquele estilo velho de viver. A cura exige uma despedida. A cura exige uma despedida séria, comprometida, verdadeira e profunda. E a cura exige um renascimento. Nasço de novo. Eu começo uma nova vida. Eu olho para as coisas de outra forma. Eu mudo a minha forma de ver o mundo. É assim que começa o movimento de cura. Então aquele homem, ele começa a se justificar. E sabe o que é que Jesus faz? Não escuta. Jesus não escuta justificativa. Jesus é um terapeuta que não está interessado com essas histórias que nos adoecem, que nos justificam, que nos vitimizam. Jesus não está interessado. E aí Jesus olha para ele com a autoridade de quem pode curar e diz: isso é lindo. O que é que Jesus diz? Levanta. Levanta é a primeira palavra. Levanta é uma ordem. Levanta, pega a tua cama e anda. Nós precisamos levantar, nos levantar. Então, se você está acamado, você precisa levantar o seu espírito. Levantar significa levantar os olhos para ver diferente. Levantar significa recomeçar. Levantar significa olhar sobre outro ângulo. É assim que é a cura. E eu atendo muitas pessoas e é incrível como cada cura tem um sentido diferente. Cada caminho é um caminho, cada história é uma história, cada pessoa tem uma vida. E quando nós olhamos para esse movimento de enfermidade, de dor, de doença e de cura, a gente tem que olhar para muito profundo, para as motivações que nós não enxergamos a olho nu no dia a dia. São motivações transformadoras. Pergunte a si mesmo: eu quero ser curado? A cura vai me levar aonde? A cura que eu preciso é para me conduzir a que lugar? Eu curado, o que é que vai acontecer na minha vida? A cura me conduz a que lugar? A cura me conduz a que história de vida? A cura que eu preciso é para quê? Para que finalidade?
Então se comprometa com a sua cura e comece esse movimento pequeno, mas profundo aí dentro de você. Não se perca, não fique preso nas justificativas, nas causas, não seja vítima de você mesmo, mas comece um caminho de força. E mais, lembre-se do que eu sempre ensino, humildade. Eu peço que me libere para eu seguir o meu caminho, com humildade. Peça as forças que podem te ajudar, que libere você para você seguir o seu caminho. Peça a força de seu pai, aqui no seu coração, a mão do pai eu trago para cá. Peça a força de sua mãe aqui e se una profundamente com seu pai e com sua mãe. E olhe para a doença com firmeza, com quem está enfrentando com força. Porque nós às vezes queremos enfrentar todo mundo com ignorância, com respostas, mas diante da enfermidade que a gente tem que mostrar força, a gente se abaixa. Diante da enfermidade a gente se abaixa, a gente inclina, a gente recebe o sofrimento. Diante do sofrimento, força. Diante do sofrimento, me uno a meu pai e minha mãe e me torno forte e digo, estou pronto para recomeçar. Eu aprendo agora e recomeço de novo. Agora eu recomeço do jeito certo. Então esse é o movimento da cura, esse é o movimento de se levantar, de tomar a vida nas próprias mãos e de dizer, vale a pena viver. A doença é um ensinamento e quando você aprende aquilo que a doença traz, quando você acolhe o que a doença traz com humildade, com amor, quando você acolhe esse ensinamento, você é liberado para seguir. Agora, se você não acolhe, se você repudia esse ensinamento, se você exclui esse ensinamento, você fica emaranhado e você não sai do lugar. Então, se você quer dar um passo em direção à vida, aprenda o que a doença te traz. Se comprometa com esse aprendizado, que ele é importante para você. E aí, então, você recebe a autorização da vida para ter mais vida. Vamos pedir então ao Espírito Santo que nos dê força para a gente entender esse movimento na nossa vida, de cura e de vida. Vamos pedir a Deus que está acima de todos nós, que nos inspire sempre. E vamos pedir a bênção do nosso pai e da nossa mãe, que são forças essenciais para a nossa cura. E levanta, pergunta a você, se reconhece, se encontra, cultiva o seu interior e avante com saúde, com vida, com luz, com Deus, com muita vida. Obrigado.